Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, nossos irmãos encarnados, desencarnados. Então, nosso grupo presencial parece que está diminuindo, né? O ser humano é muito interessante, né? 2 anos de pandemia, com a casa fechada e as pessoas implorando para poder vir na casa. Porque não conseguem rezar em casa, porque não conseguem se sintonizar com a espiritualidade, porque não conseguem isso, aquela choradeira, né? Agora a pandemia está indo embora, a casa abre e as pessoas somem. São 500 cadeiras no anfiteatro. Não tem uma vazia. Todas estão ocupadas. Engraçado, né? E eles falam assim: aproveite que vocês estão reencarnados. E lá de cima, aproveite que vocês estão aí. Façam agora para não precisar estar aqui. Não é estar aqui estudando, estar doente, né? A chance que a gente tem de nos reconciliar com os nossos inimigos, que às vezes é a nossa própria intimidade, e é disso que a gente está falando, né? Processo de ovoidização, de monoideia, são os processos que nós startamos para nós mesmos. Então, enquanto a gente está aqui, a gente tem a oportunidade de se reconciliar com todas essas problemáticas, e a gente não faz. Aí a gente vai para o lado de lá, são 500 cadeiras, né? Não é 501, então são 500 espíritos que se sentem privilegiados por poder, numa noite de quarta-feira, por 1h30, estar fazendo uma reflexão, né? Outros estão esperando, vai ter que reencarnar um para liberar uma cadeira para outro entrar, que nem a reencarnação, fila do INSS mesmo, né? Mas enfim, 21 anos de casa espírita, Irmãos do Caminho, mais uns 20 por aí, e nunca foi diferente. Grupo de estudos começa com 30, 40, termina com meia dúzia. Quando termina, quando a gente não fecha antes por falta de quórum, porque daí pouca gente não tem segurança e tal, tem umas problemáticas, né? Se fosse sessão de cura, de materialização, de mesa mediúnica com assistência, estaria lotado, vocês estavam empiocados aí, né? Só que a gente não compreende que, se a gente não estudar, a gente não compreende o fenômeno mediúnico como ele deve ser compreendido. E aí a mamãe Pintacilgo canta e canta bonito, porque nós só vamos entender a mediunidade, o mediunismo, com o estudo. Por isso que a máxima do Espiritismo é: amai e instruí-vos. Porque o Kardec diz que ninguém tem competência para entender a mediunidade sem estudo. O que a gente faz aqui? A gente faz aqui uma instigação, né? É uma instigação oportunizando vocês a procurarem esses assuntos fora daqui. Instigar, levantar aquela curiosidade para que vocês possam ir atrás, construir o aprendizado de vocês e comparar com o que eu estou falando aqui. E tomar a decisão de se tem coerência ou se não tem. É assim que funciona. Então a gente só alimenta, né? E se a gente sair daqui e não tiver esse propósito, esse compromisso de pesquisar, de ler, né? De reassistir com os créditos que a gente coloca, assistir da semana passada, pus vários créditos lá, várias informações que não dá tempo numa 1h30 aqui de fazer. Então tá lá. E é importante que vocês assistam para que venham aqui e a gente possa dar continuidade e entender o processo, né? Vamos ver com quantos nós vamos estar no 1º de dezembro de 2022. Quantos estudando? Quantos neófitos estudando o novo olhar da mediunidade? Somos poucos, mas somos de qualidade.
Eu não me importo com isso, né? Porque a evolução individual, a busca individual, o livre-arbítrio individual, né? Só não posso deixar de falar que o estudo é muito importante para que a gente compreenda a vida. Porque a vida é permeada de situações mediúnicas, espirituais, porque os dois mundos se interagem, né? E é disso que a gente está falando. Se interagem tanto a ponto de adoecer tanta gente do mental. E adoeceu do mental, deixou, somatiza no corpo físico. Então a gente falou de ovoides, falamos bastante daqueles espíritos de uma classe específica, se a gente fosse entender a escala espírita, né, dos espíritos, né? Evoluídos, medianos, zombeteiros, tal. Então a gente poderia dizer, colocar lá na parte mais inferior, espíritos extremamente negativados e renitentes na maldade. Renitente quer dizer que eu não tenho nenhum interesse de mudar minha opinião, a não ser que eu saia da minha zona de conforto. E aí as leis divinas vão mobilizar suas forças para chacoalhar aquele Kinder Ovo, que tem uma surpresa dentro, né? E não sabe qual é, porque é mental, são energias de espíritos. Deu para entender que a evolução deles, enquanto como nós, se perderam no infinito do tempo do universo, em mundos que nós só vamos encontrar na literatura espiritual lá, né? E que já foram exilados, já como ovoides petrificados de vários outros orbes, de vários outros planetas, e que nesse momento estão na Terra, magnetizados lá pelo núcleo, né? A força da Terra aprisiona eles, e estão aqui no momento de serem exilados novamente para outro planeta. Cada vez que existe um exílio, a árvore chacoalha, e o ovo pode cair, ou não. É o livre-arbítrio. Mas no tempo de Deus, que é infinito, e a única, a única verdade que existe, absoluta, é que todos os espíritos vão chegar à sua perfeição. Esse é o único determinismo que existe no universo. Todos os espíritos criados por Deus, e os espíritos só são criados por Deus, vão chegar à sua perfeição. Nenhum vai escapar. Que tempo? De Deus. Foge ao nosso entendimento compreender há quanto tempo atrás esses espíritos foram criados, simples e ignorantes como nós, tiveram a oportunidade da sua evolução, das suas escolhas, né? Entraram numa questão de monoideísmo, como muitos de nós, alimentaram essa plantinha, passaram por todos aqueles processos, se ovoidizaram, e o processo foi permitido por essas mentes que aquilo tomasse cada vez mais uma escolha que para eles é sem volta, né? Eu entendendo que eu sou uma mente, a mente mais poderosa do universo, porque a minha monoideia é de prepotência, de orgulho, de poder. Sabe aquela pessoa que é ela é tudo, e se você alimenta isso, alimenta, você é maior, os outros são insetos. Deus não existe, porque Ele não me subjuga, eu não permito, então Ele não existe, eu estou acima dEle, e eu vou provar que vou dominar o universo. A ideia deles é essa.
né? Então é uma monoideia de poder, de ser superior a tudo que existe no universo, né? E eles se fecharam nessa ideia, nessa forma, que se tornaram espíritos extremamente negativados, só que pela evolução deles, extremamente inteligentes, né? Porque a evolução mental, né, ela caminha, científica, e às vezes a gente para na moral. Nós temos cientistas, né? Agora que teve aí como é que é? Zika vírus, chikungunya, essas coisas toda que dava microcefalia, né? Tem informações espirituais de que essas crianças que reencarnaram com microcefalia são nada mais, nada menos que os cientistas nazistas que fizeram seus experimentos na época da guerra. E pelo uso que eles fizeram da sua inteligência, da sua capacidade intelectual na maldade, a lei da justiça imprimiu a eles esse ajuste, né? Esse karma, se é que a gente poderia dizer dessa forma, né? E hoje são espíritos extremamente inteligentes, mas são aprisionados dentro de um cérebro não funcional, né? Não aprendem pelo amor, aprendem pela dor. Então todas esses momentos em que a lei da justiça opera e que a gente acha que a gente é o pior ser do mundo porque que a gente está com remorso, as coisas dão errado, nós estamos sendo punidos por Deus, né? Nada dá certo da minha vida, eu estar com remorso do passado e é a minha culpa e tal, e essas ideias elas vão se formando na nossa mente. E o ponto final disso, no estado negativado, são esses espíritos que a gente falou, que são chamados de dragões, né? Porque o dragão mitológico é aquele ser de poder, de magia. Então ficou-se definido que seriam chamados de dragões por serem poderosos. Os dragões da mitologia, quem assistiu Game of Thrones sabe, né? Eram extremamente poderosos, dentro daquele olhar mitológico lá, que não cabe a gente julgar. Você estava falando lá do que você fazia, né? Da questão dos espíritos, né? Dos espíritos lá da guerra, né? Os nazistas. Os nazistas. Mas a gente fala de microcefalia aqui no Brasil, então quer dizer que eles vieram aqui mesmo no Brasil? Porque em outros países a gente não ouve falar de microcefalia. Isso. Então o Brasil é o hospital desse povo. Tem um livro que fala Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Talvez o Brasil tenha essa egrégora, essa possibilidade espiritual e seja o solo fértil para que esses espíritos tenham a oportunidade de se reformar. Ainda assim é livre-arbítrio para eles, né? A lei está colocando, né, as rédeas naquela, dizendo, né? Mas mesmo assim, se não fosse isso, não existiriam os dragões, né? Que se tornaram renitentes e eu não quero, eu não vou reencarnar, porque se eu for reencarnar, a minha consciência, a nossa consciência nos subjuga, gente. Faz uma coisinha errada. Eles não querem consciência. Você já pensou um espírito extremamente negativado, reencarnado, com a consciência cobrando? Que é um atributo do espírito. Por isso é monoideia, fechado, bloqueado de uma forma, né? Que eu não tenha acesso a essas várias questões que vão me punir. Aí eu estou livre da lei de justiça, né? Me fazer reencarnar com microcefalia, entre outras situações, né? Que acontecem. Mas então vamos entender que é o caso extremo.
No universo devem ter muitos, bilhares de espíritos nessas condições, que a gente está falando aqui da Terra, né? Que vão ser exilados para outros planetas. Mas aí a gente vai falar assim, vamos falar de ovoides enquanto nós, né? Quando nós, que não somos nem um dragão, né? Nós estamos aqui na nossa luta diária e muitas vezes entramos nesse mesmo processo, né? E como que nós, pessoas comuns, insetos, diriam os dragões, né? Sairíamos desse processo? Quais são as terapias que poderiam retroagir esse processo, né? Então a gente falou na semana passada, os abortos involuntários, aonde os espíritos vão se linkando, né, ao ovo, ao óvulo, forma um pouquinho, melhora um pouquinho aquela forma humanoide, aí tem o aborto, daí de novo, outra vez, várias vezes. E a lei da justiça se aproveita desses mecanismos para criar as situações também, para aquela mãe que também necessita daquela experiência abortiva por N razões, de vidas pretéritas, de vidas atuais. Então nada se perde nesse contexto todo, né? Vamos pensar assim, por que os dragões estão no núcleo da Terra, extremamente poderosos, emitindo energias para os magos negros que estão num nível, não estão no núcleo, estão um pouquinho mais alto, que criam as cidadelas, que não sei o quê, né? É o nosso termômetro evolutivo, né? Então, quando chega um pensamento negativo, um pensamento de maldade, um pensamento, nós aprendemos o que no Evangelho? Orai e vigiai, né? Então, eles também estão sendo úteis à nossa evolução, a partir do momento que eles startam energias que possibilitam que a espiritualidade nos analise o nosso esforço em melhorar, ou não, né? Como que a gente vem alguém, chega para a gente e fala assim, faz assim, faz assado, tal, não, mas eu vou prejudicar a tal pessoa, não, mas vai ser bom para você e tal, vai ser legal, é o convencimento, eu vou, eu não vou. Todas essas pessoas, essas entidades, esses espíritos, eles estão nos testando, né? E que se nós resistirmos, nós vamos conseguir cada vez nos fortalecer mais para dizer não, né? Para as facilidades, para os vícios, para seja lá o que for, né? E aí é engraçado que agora que o planeta está numa transformação para a regeneração, né? Aonde está sendo separado o joio do trigo, e aqueles que ficarem vão ter que mostrar que realmente estão aptos a ficar, eles tiram os dragões. E aí a gente vai ver quem realmente sofre o processo obsessivo por influência e vai dizer assim, eu fiz isso porque o diabo me atentou, o obsessor que fez eu fazer, eu bebo porque tem 2 obsessores alcoólatras e tal. Eu estou sozinho e agora eu vou provar se realmente eu aprendi a lição. Interessante, né? Até uma reflexão que estou fazendo aqui agora também, né? Então, assim, qual que é a ideia do plano de regeneração? Nós que estamos em cima do muro, em contato com a maioria que é má, nós tendemos para o mal, que é aquela história, pouca farinha no meu pirão, vou dividir a farinha. Mas pouco com Deus é muito, mas eu não acredito em Deus, então eu tendo para o mal. Mas se tirar o mal, nós que estamos em cima do muro, tenderemos para os bons, né? Então nós temos uma tendência de não sofrer mais a influência da maldade e nos tornarmos melhores. É uma tendência, mas nós temos direito ainda assim à escolha que os dragões fizeram.
e que nós também vamos fazer. Aí o que vai imperar nas nossas atitudes? Né? A nossa personalidade. Aí a gente vai ver se eu era induzido mesmo pelo obsessor, ou se eu sou mesmo uma laranja podre. E se eu sou, vai com a turma. Vai, né? Fácil, Né? Olha que momento que a gente está vivendo na humanidade. Histórico. Estar reencarnado aqui nesse momento é histórico. Por poder ter essa percepção e fazer uma reflexão em cima disso. Ah, vai ser amanhã? Não. Tá? O exílio já começou, está acontecendo. Toda hora está acontecendo. Né? Toda hora espíritos estão sendo exilados, espíritos estão sendo desapropriados lá das áreas umbralinas. Né? Os sítios purgatoriais, que são aqueles que servem para nossa purgação, esses não são da maldade. A gente tem o hábito de entender as zonas umbralinas circunscritas como áreas de maldade. São áreas de purgação, áreas corretivas. Se eu estou lá no pântano lá do seu Exu do Lodo, feito um hipopótamo lá, só com os olhinhos de fora, né, eu estou lá no processo de aprendizado, purgando meu passado, me limpando dos meus traumas, das minhas mágoas, né, de tudo aquilo que me faz mal. Vou sair de lá mais limpo, mais higienizado, com uma reflexão, digerindo tudo aquilo. A tendência é essa. E aí venho e recebo outra chance de reencarnar. Vou fazer a prova de novo. Reencarna o bichinho, o hipopótamo. Aí vamos ver como que ele vai agir novamente. Marcos, mais ou menos como se fosse uma prisão, assim, o cara tem ele sai numa condicional e ele tem que andar ali numa linha ali, senão ele volta para a cadeia, mais ou menos, nesse sentido seria... Não, a ideia subjetiva é você entender assim, que se você fizer errado, vai doer, sempre vai doer, certo? Então assim, a gente erra uma vez, sofre, certo? E a gente perde enquanto encarnado, esquece, mas o espírito não. Por isso que tem a consciência, porque a consciência vem e fala, não faz, você sabe onde é que vai dar isso, porque a consciência espiritual, ela vai startar o nosso arquivo de todas as nossas vidas. E vai, tipo assim, então a hora que eu vou, essa caneta tá aqui, que caneta linda, eu tenho o vício de roubar caneta. Sabe? Não faz, né? Porque começa com a caneta. Ninguém tá olhando. Não, e começa com a caneta. E não é nada a caneta, mas termina com o quê? Né? Entende? Então assim, a consciência, não faz. Aí o livre-arbítrio. De eu resistir a essa minha tendência viciosa, que pode ser moral nesse caso, ou pode ser física. Vícios, né? De todos os tipos. Pego de novo. Vou startar um processo anterior, aí hoje é a caneta, amanhã é o carro, depois é o dinheiro público, depois tal. Vou de novo. Aperta mais. Eu já não vou mais lá pro lodo, não. Né? Agora eu tenho que ir já... Pesou, eu me negativei mais. Então eu desço mais, porque energia telúrica, né? Quanto mais materializado o meu perispírito está, mais puxado pelo núcleo da Terra ele é. É peso perispiritual. Calma. Perispiritual. Não quer dizer que seja um material igual. Então, existe domínios purgatoriais nas lavas vulcânicas.
Entende? Que são alimentados pelo elemento fogo. Tem pelo elemento ar, elemento água, elemento terra. Então tem pelo elemento fogo. Que às vezes para aquela determinada purgação, para aquele determinado vício, o elemento fogo que é necessário. Entende? E aí, só que a minha consciência ela vai... Por que eu me ovoidizo daí? Porque eu quero neutralizar a minha consciência. Então eu fico... Como é que começa? Estou com um grande problema para resolver hoje. Dá um sono, não dá? Se você deitar na cama, você quer que vire a noite para chegar outro dia. E achando que outro dia, naturalmente, o problema, né? Então aí, a gente sabendo disso, a gente vai fazer uso irrestrito de remedinhos para dormir, ou do álcool, que anestesia faz dormir também, ou da droga, né? Ou eu saio que nem um louco aí, um cachorro no cio, fazendo sexo com todo mundo, porque daí também são mecanismos de fuga que a gente vai achar, né? Vários mecanismos. Para quê? Para que eu saia dessa consciência, eu neutralize a consciência, né? Só que esse processo é um processo que vai me viciar cada vez mais e não vai resolver meu problema. Aí quantos, né? A única solução é me suicidar. Aí a monoideia do suicídio também, né? Quantos ovoides são suicidas? Reincidentes. Que se reencarnar vai se suicidar, né? Porque acho que é um mecanismo de fuga também. Como todo mecanismo de fuga não resolve nada. O que resolve? Nós falamos na semana passada. Enfrentar a situação. Se municiar com armas, com energia e enfrentar. Oração, fé, vigilância, otimismo. Então isso aí todo mundo está careca de saber, né? Os livros de autoajuda, todo mundo fala. E nós falamos aqui na casa espírita, naquilo que é o único remédio para o espírito, a reforma íntima, a mudança definitiva dos homem velho. Porque se eu fizer uma análise consciencial, eu vou perceber agora aqui, que até agora, esse homem velho está me levando para o buraco, né? Às vezes eu acho que não está, porque eu estou startando algum mecanismo de fuga, né? Mas está passando o tempo, eu já não sou aquele meninão de 18 anos mais, e o tempo está chegando, a idade, né, vai mostrando que o corpo já entra num processo natural de desgaste, e a consciência, e aí? Você sabe onde vai dar, né? A gente sabe onde vai dar. É só perguntar para a consciência, né? Então eu preciso, toda hora é hora de mudar, de melhorar, de fazer algo para mudar o processo. Vou arrumar auréola e asa de hoje para amanhã? Não. Mas se eu podar uma aresta, né? A minha cabeça é uma medusa, mas se eu cortar uma aresta, é uma aresta a menos. Puxa, foi bom eu cortar aquela aresta, foi vantajoso para mim, vou cortar mais uma. Você starta outro mecanismo, né, que vai tirar as pedras do hibornal, vai a gente nos fazer mais leve e perceber que nós temos capacidade de mudar. Então é isso que a gente tem que entender. Se não mudar, não tem problema. Os ciclos purgatoriais vão continuar no mesmo lugar, cada um vai ser direcionado para o seu, né? E vai ter, né, quem sabe, uma nova oportunidade, depois de enfrentar a fila do INSS lá da reencarnação,
de ganhar um novo corpinho, bonitinho, zerado de novo, e tentar tudo novamente. E, quem sabe, se esforçar mais do que na última vez. Né? Eu repeti o ano anterior na escola. Para mim não repetir esse ano de novo, eu tenho que estudar mais um pouco, para tirar pelo menos a média. É a mesma lógica. É a mesma lógica. Senão o processo se instala, que é o processo da mãe dor, que é educativo. Vai doer nos dragões. Um dia, no tempo de Deus, vai doer. Agora, quanto antes, porque a gente tem que entender isso, quanto mais negativado, mais para baixo, mais acesso a essas energias, a influência dessas energias em nós é maior, porque eu estou mais perto, eu tenho que estar mais longe, né? Certo? Então, tem um outro grupo, uma outra situação, que é essa que falta falar hoje, que acontece, não é uma regra, mas tem acontecido em muitos espíritos em processo de ovoidização, que é chamado de embriões astrais ou vibriões. Né? Aonde a espiritualidade inferior do submundo, da maldade, pega esses espíritos que estão nesse processo de ovoidização, leva para seus laboratórios lá no submundo, que é os cientistas que não reencarnaram, né? Não vamos imputar tudo aos cientistas nazistas também, não sei se todos eram ruins, né? Mas aqueles cientistas que usam o seu cérebro, a sua inteligência para a maldade, estão vinculados lá, porque é como semelhante atrai semelhante, nessas zonas lá do submundo, dos espíritos da maldade. E lá eles têm trabalho, eles têm serviço. Que a gente já aprendeu, já entendeu que onde tem ectoplasma e tem a mente que sabe manipular, eu consigo produzir aquilo que eu preciso. Né? Então os cientistas estão lá produzindo o quê? Laboratórios, máquinas de hipnose, né? Eles fazem N experiências. Por isso que as maletinhas de ectoplasma correm soltas por aí. A gente trouxe exemplo prático aqui. E de quanto elas valem. Né? Porque para fazer suas experiências é necessário o ectoplasma, que eles vão tentar buscar de N formas, de N maneiras. Então eles inventaram lá nesses laboratórios um tal assim de um tubo de ensaio, onde eles colocam lá esses espíritos que estão nesse processo de ovoidização e fazem com que eles startem esse processo de vibriões, larvas astrais. Tem dois tipos: aquelas larvas que são construídas a partir da nossa mente, porque o nosso pensamento é criador, e espíritos que estão nesse momento nessas formas astrais, carregam de toxicidade. Essas larvas, esses embriões, são chamados de cânceres astrais e são usados para colocar nas pessoas como uma forma de também subjugar os humanos, retirando o ectoplasma, até porque essas larvas se alimentam do ectoplasma do hospedeiro e vão se instalar no nosso corpo, nos nossos órgãos, causando doenças
Sabe quando a gente faz aquele monte de exame, aquela bateria e não dá nada? Porque é perispiritual. É perispiritual. Então, quando nós abrimos a porta, já foi dito, da nossa mente, que só há por dentro, através desses processos, né, de mágoa, de ressentimento, tal, tudo que a gente falou, a gente permite que esses espíritos possam implantar ou plantar em nós essas larvas astrais. Esses espíritos, eles já perderam também a forma humana. Não reencarnam. Tem como reencarnar. Para reencarnar tem que ter a forma humana. Lembram, né? A questão do void lá. Não reencarnam. Por quê? Eles já não têm mais nada orgânico, não tem braço, não tem perna, não falam, né? Eles estão ali como se a gente retroagisse, que é milhões de anos na nossa evolução, lá no começo da Pangeia lá, acho que é Pangeia que fala, Pangeia, né? Quando a gente era ainda, né? Não a gente, aquilo que, né? Aquela energia ou aquela forma que acabou evoluindo e se tornando humano. Então retroage, né? Então é trazido para cá. Senta aqui. O encarnado que está carregado de vibriões aí. Incorpora no médium. Tem um choque anímico. O choque anímico é um choque mesmo. Karina, pega aqui nesse fio aqui, desencapado. Até a corda, né? Cai as larvas. Cai as larvas. Cai aqui no chão nosso aqui. Aí tem as mulheres que limpam, né? A Avó Maria da limpeza, entre outras, né? Que vão selecionar aqui. Os que são artificiais vão para a caldeira, né? Vão ser queimados na caldeira. Os que são humanos são levados para o laboratório, que também tem na nossa casa, e colocado em tubos, né? E onde esse processo de retorno à forma humana. Tipo assim, 20 anos para voltar um bracinho, mais 50 para voltar uma perninha, né? E devagarzinho. Não pode reencarnar enquanto não constituir. É lento, processo lento, processo demorado, né? Então o dragão lá dentro daquele ovo petrificado no núcleo da Terra é um espírito. O vibrião é um espírito, mas ele foi hipnotizado para não reagir perante a sua natureza humana. É bloqueado. E quando eu sou bloqueado, o que a gente fala? O que a gente fala para uma pessoa bloqueada? Reage, seu pé de alface, não é? Quando a gente brinca, né? Acorda, seu, né? Entende assim? Às vezes a gente brinca, mas é esse processo. Mas lá naquele pé de alface, a gente sabe que o potencial que ele tem. Ele só está naquele momento neutralizado por forças ou externas, que têm interesse em escravizá-lo, em usar ele enquanto com um mecanismo desse de obsessão, ou ele mesmo startou esse processo, né? Quando a gente pega para um filho, reage, ou para alguém que a gente reage, porque a gente sabe que está o potencial lá dentro, mas naquele momento ele está neutralizado, que é o que acontece aqui, né? E a gente aí vai perdendo o corpo perispiritual. Por quê? Ele vai se desintegrando em contato com as energias deletérias do ambiente que eu me encontro, ou que são injetados em mim. Pega o teu espíritozinho, leva lá no cemitério,
coloco lá dentro de um caixão e deixo você lá por 1000 anos, sem luz, né? Sem nada naquele ambiente lá. Daqui 1000 anos eu vou abrir, o que você acha que eu vou encontrar? É isso. Você faz o espírito perder a noção, e aí isso é mental. Quando a gente quer induzir alguém, o que a gente faz? Não temos nossos mecanismos mentais de convencimento? A gente faz isso. O que o mago negro faz com os seus escravos, nós fazemos aqui quando a gente quer ganhar alguma coisa, quando a gente quer levar uma... Mas é tão simples. A gente usa a nossa mente. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer para convencer a Meire a tal coisa. Estou planejando, né? Falo isso, ela vai responder isso, daí eu falo isso, daí... Eu conhecendo a Meire, eu sei como, né? Eu estou usando a minha inteligência para a manipulação, que é o que esses carinhas aqui todos estão fazendo. Ao invés de eu usar a minha inteligência para uma forma positiva, para engrandecimento das outras pessoas, eu uso para a forma negativa. E eu deterioro a minha energia perispiritual. Quer dizer, o que eu faço? Eu faço com que a minha proteção, a minha aura, a minha tela perispiritual, búdica, quântica, seja o que lá, que é o que me protege das influências externas, vá se rompendo, abrindo buraco. Não tem? Não tem? A gente não lê livros, não espíritas, mas científicos que está com um buraco na aura. O que é um buraco na aura? É deteriorização da minha tela que protege o meu corpo e meu perispírito. E ali, quando ela está aberta, ela permite a porta aberta. Eu permito que a porta se abra, né? E a minha aura, vamos chamar de aura, esse corpo, essa tela protetora, ela vai se rompendo. Ela vai permitindo que as forças exteriores degradem o meu perispírito. É como se fosse cair em pedaço. Cai um pedaço da mão, cai um pedaço do braço, cai um pedaço da perna. Por que vai entrando no processo de ovoidização? Né? E aí é necessário mas é o espírito do marco. Mas precisa ser startado um processo de reorganização da minha forma humana, perispiritual humana, que é o molde do meu corpo. Né? Então, se eu pego e corto um braço, né? Desencarno. Se esse braço não for recuperado perispiritualmente, eu vou reencarnar sem o braço. Porque não está na minha forma perispiritual, o braço. E o corpo, as células vão se linkar com o óvulo, copiando o perispírito. Célula a célula. Então, na outra vida eu me suicidei e tomei um ácido de bateria. Derreti minha garganta. Derreti o céu da minha boca. Né? Se eu não for socorrido no plano espiritual, e aí vai depender das leis, dos karmas e de tudo, e for ter uma reencarnação compulsória, quer dizer, me tirarem lá do sítio umbralino e me pôr para reencarnar, né? Eu vou nascer sem o céu da boca, vou nascer com a garganta deformada, porque o meu perispírito está assim. E aí vai, né? Dei um tiro, né? E o que eu fiz com o meu cérebro? Vai lá no Cotoleno visitar as crianças lá, né? O cérebro, a inteligência do espírito está viva.
mas ele não consegue externar porque o cérebro físico está rompido. Como uma criança que nasce sem o céu da boca, com lábio leporino. Não estou generalizando. Estou só dizendo que aquilo que a gente faz no nosso corpo afeta o nosso perispírito. Então eu faço no corpo. Vou para um sítio purgatorial. Fico lá um tempão, pensando, né? No cantinho do pensamento lá. Em vez de eu entender o que eu fiz, né? E me arrepender, me linkar com a espiritualidade superior, para virem lá os espíritos socorristas, pôr eu numa maca, levar o pão pronto-socorro espiritual, recompor meu perispírito, arrumar para me reencarnar, ter um planejamento kármico. Não. Eu fico assim, Deus não existe porque olha onde Deus me colocou. Se Deus existisse, eu não estaria aqui. E eu me negativo e não permito ser socorrido. Né? Vai chegar um momento que ou eu vou ser escravizado pelas trevas, ou eles vão querer me ovoidizar, ou eles vão querer me fazer tornar um vibrião, ou se eu tiver muita sorte, eu vou cair numa reencarnação compulsória. Né? Porque a minha bisavó mora em Júpiter e falou para o Dr. Bezerra, por favor, interceda pelo meu neto, eu assino, onde que eu tenho que assinar? E eu vou nascer como mãe dele nessa vida para ele... Mas olha, ele vai nascer comigo cefalia, vai nascer com isso, vai nascer com aquilo. Não, mas eu assumo esse compromisso. São os nossos bons que estão em outros lugares. Eu assumo, eu venho para a terra para cuidar dele. Então assina aí. Assinou. O guardião vai lá e requisita aquele espírito que está lá nas lavas vulcânicas, lá no sítio purgatorial. Vai o guardião lá, cartinha do Dr. Bezerra, né? Talvez, apresenta lá para aquele que cuida do domínio, tal, né? Está pedindo espírito tal, aqui ó, quem que assinou, né? É ordem? Fulano, cata aqui esse miserável aqui. Ah, nem sabemos onde que ele está, se afundou lá. Cata lá. Cata. Levam para o plano espiritual, tudo sobre a chancela da bisavó. Né, que assinou uma responsabilidade. Aí vou lá pro Hospital Esperança, aí vou lá para as câmeras, para os tratamentos, para cirurgias, microcirurgia, recompor tudo aquilo, né? Dei um tiro na cabeça, né? Esfacelou o cérebro, daí tem que ligar neurônio por neurônio, tal, arrumar tudo, tal, pronto, tá perfeito para reencarnar? Tá. Vamos reencarnar, reencarna a bisavó, arruma lá de uma forma ou de outra, né? Engravida e eu nasço filho dela. E ela vai ter a oportunidade que ela pediu, de me educar para que eu não faça, como é que é? Vai no PEX mais, para que nada de pior te aconteça. O que pior é acontecer? Descer mais. É se negativar mais, e cada vez que negativado, mais difícil fica. Né? Agora, se eu sou aquela pessoa que todo mundo agradeceu lá no meu velório, esse desgraçado morreu, foi embora, até que enfim, porque ele era um calo na vida de todo mundo, quem que vai interceder pelo meu espíritozinho? Eu vou ter que ter alguém para me linkar e me ajudar. E isso aqui na casa é feito anonimamente, porque é uma casa dedicada ao amor integral, a todos os espíritos, os nossos hóspedes. Quantos são magos negros, estão chegando ao estágio de mago negro, e depois de mago negro é o futuro dragão, quem sabe, estão aqui hospedados, sendo tratados, cuidados com amor, com carinho, com afeto. Né? Aí você tem que ter essas... Se não tiver, tá com o burro na água mesmo. Né? Então a gente é bom sempre ter pessoas que fariam pela gente, né?
E a contabilidade divina é assim: você faz por alguém, você fica com um crédito. Um dia pode precisar, né? Se você tem o crédito, né? Nossa reencarnação, enquanto encarnado, é assim: eu tinha o hábito de passar na padaria cedo e comprar todo dia 2 pães para aquele mendigo que passa na rua. Então eu compro 2 pães, 4 fatias de mortadela, faço um suquinho e deixo ali na geladeira. A hora que ele passa, eu entrego para ele. Né? Porque coitado, né? Coitado, morador de rua, situação, né? Não julgo, não cabe a mim julgar, estou fazendo a minha parte de tal. Aí eu fiz isso por 50 anos. Então eu tenho lá, na espiritualidade, lá na contabilidade divina, 10 mil pães de crédito. E um dia, quando eu for mendigo na rua, estiver passando minhas necessidades, eu tenho crédito. Alguém vai, não é correndo do amor lá que fala? Correndo do bem? Alguém vai. Agora, se eu não tenho crédito nenhum, Tem pessoas que em vida só passam as pessoas próximas. Não, eu estou pensando aqui que só Jesus na casa mesmo, então. não, Jesus ensinou, é o modelo e guia. Nunca ele está com socorro. Você acha que Jesus vai resolver os problemas que a gente se meteu? Não. Não vai interceder. Não vai interceder. Se ele interceder, é como aquele pai que pega e sempre tampa o buraco do filho. Sempre vai tampar o buraco e aquele filho nunca vai aprender. Ah, pai, eu estou devendo 20 mil que eu gastei lá jogando pôquer no cassino. O pai pega, faz um cheque de 20 mil. Semana que vem, fui jogar de novo, 30 mil. O que esse pai está fazendo? Na microcefalia aconteceu isso, é recente. Né? Então o casal está quase separando, não sei o quê. Aí a mãe engravida, nasce a criança com microcefalia, que não pode ser cuidado por uma pessoa só. Precisa do núcleo familiar cuidando, porque ela exige muito. Então aquela criança, o que ela faz? Ela cria uma oportunidade que a família se... Mas tem um 880, ou aproxima ou acaba uma vez. Claro, sempre vai ter a oportunidade. E a gente nunca vai dizer, eu não tive a oportunidade. Sempre vai ter. Aí já é escolha, né? Que nem tem muitos pais que abandonam, às vezes, 9, 10. filhos de não aceitar. Aí já é um karma dele, né? Meio de ação e reação, a escolha dele, né? Aumentando o cargo. Diga, Dalberto. Isso, aumentando o karma. No caso dos gêmeos siameses, seria a mesma condição ou seria uma situação diferente disso que nós estamos comentando agora? Então, generalizar é complicado, porque pode ser N situações, né? Mas comumente se diz, né, que são inimigos, né, que são imantados para que aprendam a conviver. Você já viu falar de pais que quando os 2 filhos não se dão, amarra um no outro? Amarra a mão, um na mão do outro. Entende? Né? A gente copia. As mães vivem falando, né? Quando 2 irmãos brigam demais, assim, a próxima vida vocês vão nascer siamês. Siamês. Tá olhando a cara do outro. Vou trancar vocês por um dia todo no quarto para aprender a conviver. E mesmo assim, o carinha pega aqui, aí tem que nascer siamês sem braço, para que ele não alcance a garganta do outro, porque se ele alcançar ele mata. Tem uns que até conseguem, às vezes. Não é geral, Mas tem uns que não. né? N possibilidades pode startar esse processo, né? Aí esse que consegue separar, porque com certeza já aprendeu muita coisa junto e teve a oportunidade que conseguiram, né? Vocês entenderam esse mecanismo que as trevas têm de fabricar máquinas, fabricar equipamentos,
manipular o ectoplasma para o seu interesse. Tem laboratórios montados no plano espiritual inferior. Eles desenvolvem vírus e bactérias, desenvolvem drogas, né? Desenvolve e pega uma fórmula e joga na mente de um encarnado desavisado que vai materializar aquilo no plano físico. Joga na atmosfera vírus e bactérias que vão, né? Eles têm essa condição pela capacidade intelectual que eles têm, né? E pela ânsia de dominar. No caso dos magos negros, a Terra. Tá bom a Terra. O negócio dos magos negros é Jesus não ganhar. É escravizar a humanidade. É o poder deles, né? O caso deles. Dos dragões a gente já falou. Eles não querem saber de terra. Só tem inseto aqui, né? Então eles são. E aí vamos entender o quê? Que como eles são exilados de muitos mundos que já nem existiram mais, eles trouxeram na bagagem intelectual conhecimento de outros planetas que eram muito mais evoluídos que a própria Terra. Então eles têm a habilidade de envolver, por exemplo, o mago negro para construir máquinas, né, para criar o caos planetário. Eu vou dar uma ferramenta para você dominar o mundo, né? E o mago negro acredita, né? Na verdade ele quer instalar o caos. E esse caos é chegar um momento até assim, na ideia louca dele, de alguém apertar um botão da bomba atômica, aperta nos Estados Unidos, aperta lá na Coreia do Norte e racha um planeta no meio. O núcleo se dispersa e eles estão livres. Então é um plano mirabolante de uma mono-ideia que não, né? Então assim, a gente recebeu. Lembra que eu tinha falado que tinha uma manifestação de uma máquina que os guardiões foram lá e destruíram? Não consegui achar. Aí eles mandaram outro. Eles são maravilhosos, porque assim eles alimentam com a prática a nossa teoria. Então, na semana retrasada manifestou um espírito aqui que eles estavam tentando clonar o cérebro do espírito. Era um cientista, ele fala que ele era um cientista ou alguém muito inteligente, e que tinham pego ele e colocado uma máquina na cabeça dele. E essa máquina estava sugando toda a inteligência dele, talvez clonando, uma coisa nesse sentido. E aí ele é trazido aqui, né, os guardiões trazem ele para cá para retirar essa máquina da cabeça dele. Então ele conta isso, a história é mais ou menos essa, né? Onde que eu estou? Como que eu cheguei? Seja bem-vindo a essa casa. É uma escola, Ainda estou sentindo que está na minha cabeça, não foi tirado. Vamos ajudar. O aparelho que eles colocaram. Vamos ajudar. Por que foi colocado esse aparelho? Eles estão fazendo testes. Tem uma máquina na minha cabeça. Como é que vocês vão tirar? Aonde que eu estou? Nós temos aqui no hospital. Não. Foi trazido aqui nesse ambiente, nessa casa, para que a Mas gente possa ajudar. cuidado, muito cuidado, porque eu tô com a máquina aqui na minha cabeça e isso me dá um pavor muito grande. Eles vão vir atrás. Nós temos aqui engenheiros altamente especializados que conhecem, sabem esse trabalho. Aqui nós fazemos a libertação. Nossa, tudo que eu pensar e falar, eles vão saber lá. Não, mas nós eles vão saber. Nós já blindamos essa casa, esse ambiente, as energias daqui. Minha cabeça. Vamos tirar esse aparelho. É um experimento. Vai ser tirado. Eles estão testando novas aparelhagens.
e me pegaram para fazer esse teste. Preste atenção que os nossos irmãos já estão removendo, Ai, sabe? ai, Para que minha você cabeça. possa ficar melhor, mais à vontade. Eles achavam que por eu ter ser muito inteligente, eles pudessem usar a minha cabeça, a minha inteligência para essa máquina. Mas tá muito pesado, tá? Minha cabeça, meus pensamentos estão ficando... É como se a minha cabeça estivesse ficando grande. Ai. Mas nós estamos ajudando. Ai, mas... Vamos Ai. Eles vão vir atrás, Aqui eles você não vai vão calmo, perdoar, fique calmo, eles não vão Viu? perdoar. Aqui nós temos os nossos... Eu não sei o que aconteceu, como eu vim parar aqui, mas eles estavam me vigiando. Nós te trouxemos aqui para libertar você dessa Eu não situação. estou aguentando. Você não precisava ser libertado dessa situação. Aqui é o local onde você vai ser. Nós vamos lhe ajudar. Estamos já retirando essa máquina, esse equipamento. E agora você vai descansar para que você possa sentir as energias abençoadas dessa casa. E Jesus tenha misericórdia e amparo por todos nós. Então entenda, são N experimentos para N possibilidades. Não existe limite, né? Vai máquina de hipnose, né? Testes, né? E são importantes, porque como aqui levam anos os testes, né? Até acertar, arrumar. Então para eles é uma perda muito grande. Eles ficam muito revoltados quando acontece isso. Tanto é que esses laboratórios eles são colocados nessas zonas, nesses abismos que a gente chama, e constantemente eles mudam de lugar para não serem monitorados, né? Eles imaginam que não são monitorados pela espiritualidade superior. Então está aqui hoje, aí quando eles conseguem, né, o endereço vibratório daquele local, muitas vezes os guardiões chegam lá, eles saíram, já se instalaram em outros lugares. É uma verdadeira rede de intriga, de espionagem, e entre domínios, né, entre eles, né? Um roubar a máquina do outro, são coisas naturais que a gente aprende com eles, né? Se a gente for lá no Oriente, naquelas guerras lá, no terrorismo, nas intrigas internacionais, isso aí tudo é aprendido. Tem escola para isso, né? A gente aprende a fazer isso. Então a facilidade que eles têm de manipular o ectoplasma, que só é fornecido pelos humanos. Essa é a... Sabe o que é dar tiro no pé? A gente fornece o material. Nossa, quando o Pai Quirino fala que a gente é vaca leiteira sendo ordenhada, eu nunca vi uma colocação tão bem. Cada vez que nós nos permitimos sair de sintonia e perdemos energia, somos desvitalizados, nos sentimos fracos. A malinha de ectoplasma, ou a seringuinha de ectoplasma está saindo. Aos que permitem, né? É aí que está, aos que permitem. É desse círculo vicioso que a mente humana precisa sair. Então o que a gente vai entender? Que com o exílio planetário, isso tudo vai parar de acontecer. Já está parando, né? Porque já está sendo higienizado. E vai chegar o momento que a nossa mente vai estar mais livre das influências externas, né? Aí que está, né? A pergunta é essa: se eu estiver livre das influências externas, quem que eu sou?
O que o cara falou lá, o grego lá? Conhece-te a ti mesmo. Porque a gente não se conhece. A gente é tão influenciado e se sente tão influenciado pelo externo, né? E o Kardec fala, né? Os espíritos influenciam, está lá na pergunta do livro dos espíritos. Na vossa vida, muito mais do que imagineis. Normalmente eles vos dirigem. Mas aí a gente vai estar livre deles, e daí nós vamos mostrar a nossa garra, a própria garra. Ou não. Por isso, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Constrói o homem novo. Destrói o homem velho. O homem velho trouxe a gente até aqui. Tá bom? Não. Então esse protótipo de homem velho, né, tem que jogar fora e fazer um novo. A procura desse homem novo, mais espiritualizado, moralizado, humanizado, né? Porque dar o pão com mortadela pro cara na rua lá é ser humano, é se humanizar. Ah, não vou dar não, porque é um vagabundo. Ah, mas na outra reencarnação está no Evangelho. Talvez o pão que você esteja negando, pela lei da reencarnação, possa ser um pai, um tio ou um filho que está vindo na tua porta pedir por endereço vibratório. Vai lá na porta, ele foi teu pai já. Ele vai te dar o pão. Aí a gente julga. A reencarnação normalmente nos prega essas peças. Porque quem a gente mais ama está muito perto da gente. De alguma forma, a natureza, as leis divinas, coloca esses seres que a gente ama muito perto da gente. Só que a gente não reconhece, não lembra e julga, né? Mas olha, a nossa casa abençoada, né, ela tem mecanismos de controle sobre todas essas maquinarias, experiências que possa existir, né? Tem também a manifestação aqui de um espírito que veio, que trouxe um monte de instrumento junto com ele. Tipo, a ideia era espionar a casa, ou implantar chip em alguém, ou deixar aí alguma máquina para executar alguma coisa, né? A ideia dele era essa. Achava. Essa é a palavra. Eu achava que eu já tinha visto, presenciado muita coisa. Certo. Mas agora estou percebendo, acabei de perceber que eu acho que eu não sei nada. Em relação ao que você disse? O que você percebeu? Ter essa ideia. Não sei se eu chamo isso aqui de um quartel-general, de um fronte, de uma... sei lá o que é isso daqui de vocês. Agora eu vou ter que falar. Né? Claro, vamos conversar. Vamos conversar. Eu vim como uma espiã. Certo. Eu vim aqui com muita aparelhagem, que eu não vou entrar em detalhes, não vou te dizer. Tudo bem. Mas eu vim bem amparada em termos de aparelhagem. Certo. Só eu vi. Mas eu ia passar muita informação. Vim preparada. Cheguei, me deixaram entrar, achei um absurdo, porque foi muito fácil entrar ali, sabe, na porta. Entrei, passei, me deixaram entrar, não quiseram saber nem quem eu era, como se eu fosse uma amiga, sabe, jogada bem um amigo. Entrei, tá. Só que a partir do momento que eu entrei, tudo que eu tinha camuflado, escondido, né? Foi tudo desativado. Certo.
Então, vocês conseguiram me pegar sem que eu percebesse. Na verdade, Agora na verdade, não pegar, né? Porque você entrou de livre e espontânea vontade, foi permitido, né? Não é verdade? será que vocês sabiam? Vocês sabiam? Você é que eu estou falando? Não, vocês aqui não. Uhum. Lá, Entendo. eles, lá. Eles, né? Eles já tinham percebido, captado, sabe? Não sei como, mas Uhum. num passe de. Não consegui ainda decifrar o que é, se tem algum raio, o que é que conseguiu desativar tudo. Tudo que eu tinha. Agora estou com muito medo. Certo. Estou com muito Mas está medo. com medo por quê? Você Sim, tem, é. mas você tem intenções ainda agora? Não, eu tinha Vamos falar a partir de agora, desse momento. Tem intenções nenhuma. de nos prejudicar, de tentar alguma ousadia? E quem é que consegue prejudicar? Quem é que consegue Então, prejudicar? não precisa ter medo, minha irmã. Né? Se a nossa irmã está Aqui aqui, vocês ninguém consegue prejudicar. desarmada, né? de mente aberta. Eu não vou relatar para você o que eu trouxe, como eu vim. Uhum. Não vou relatar. Certo. Porque depois sei que vai ter consequências piores. Mas eu entrei aqui. Ninguém chegou em mim, tirou. Ninguém. Foi, não sabe, é uma mágica, não sei dizer. Simplesmente, não sei lá. Sumiu. Certo. Evaporou. Aí, agora eu estou sem saber o que vou fazer, o que não vou fazer, o que vai acontecer. Estou com muito medo. Esse batalhão é super poderoso. Eu gostaria de me aliar a eles. Porque são muito, não vou dizer fortes, mas são muito inteligentes. Seria isso? Inteligente? Porque você não imagina a estrutura que eu trouxe lá de fora. As consequências de lá, da onde eu vim, também não vão ser boas para mim. Então, mas eu gostaria de me aliar porque eu estou achando que é impossível alguém me envelar com alguma intenção e conseguir que não executar. seja desvendada, né? Nós somos os melhores dos melhores. Nós vamos fazer assim, Os melhores. Nós vamos permitir que a nossa irmã converse com os nossos irmãos, né? E a nossa irmã coloca a sua ideia. Coloca a sua ideia. Isso que você está falando para mim, né? E eu tenho certeza, minha irmã, que se o que você estiver falando for de coração, for com honestidade, tudo vai ser feito para poder ajudar a nossa irmã. Tudo vai ser feito. Assim como me foi permitido entrar aqui. A minha intenção em me aliar a eles, aquele exército ali, é justamente para me aprender o que é que eles têm. É isso. Tá certo, então. Tá bom? Nós vamos pedir que você converse com os nossos irmãos, eles vão conversar com você. Você sou prisioneira, é isso? Não, você está amarrado. Sou prisioneira de algemado, vocês? né? Já que você se interessou em se aliar, nada como uma boa conversa, né? Para tentar chegar num... E se eu quiser sair e voltar? E se eu quiser ir, seguir, voltar? Aí depende dos nossos irmãos. Isso é a pergunta que você vai fazer para eles. Então sou prisioneira. Né? Eu não sei dizer para você nesse momento se você é isso. Hóspede. Né? Hóspede. Se você se colocar numa posição, né? Mas eu
preciso desvendar. Eu preciso conversar com eles, desvendar o que é que aconteceu. Então, converse com eles. Eles estão dispostos a conversar. Sim. E aquilo que for resolvido, está resolvido. Tá certo, meu? Tá certo? Eu agradeço também a possibilidade de conversar com você. Nós queremos o seu bem. Não se preocupe. Tudo de melhor. Então a gente vai finalizar demonstrando que tecnologia nós temos, né? A casa tem, a espiritualidade superior tem, e vai, sempre que for possível, que a lei sempre vai ser a lei de justiça. Permitir, vai ser desativado, vai ser ajudado, vai ser atendido, né, para que a gente possa continuar os nossos resgates, as nossas provas nesse planeta abençoado que nos possibilita nos curarmos do homem velho, que tem nos levado a grandes dificuldades, né? E como gratidão hoje, é mesmo? Diz que é. Diz que todos aqueles que estão aqui hoje presencialmente estão com máquinas e aparelhos desativados. Uma gratidão por estarem aqui presencialmente hoje, para demonstrar na prática a força que essa casa tem. Então, se existia aí um chip, uma maquininha, alguma coisa, podem ir tranquilos, mas cuidem para não pegar outro. Né? Cuidem para não pegar outro. Reconcilia-te para que o... Como é que é? Para que o credor não te leve ao juízo e o juiz decrete sua prisão. Sair limpinho, sair zerado, mas ali no portão já... Aí não adianta. Aí é outros caminhos que a lei de justiça vai tomar para que a gente aprenda, né, de uma forma ou de outra. Certo? Muitos créditos vão ter no vídeo dessa semana, tem várias aqui, e alguma coisa teórica para complementar vibriões e tudo mais, para na semana que vem a gente partir para frente. É que nem Star Trek, Jornada nas Estrelas, novos desafios e novas descobertas nos aguardam, né? Tá bom?